me chamo Arthur Santos, faço parte do programa de pós-graduação em filosofia da UFPA e eu estou aqui para dar as aulas do mini curso do livro Fé Ritualizada, de Terence Cuneo. E basicamente nesse mini curso nós vamos ter 5 aulas que vão contextualizar alguns temas presentes no livro, a fim de facilitar que o leitor possa ter uma boa leitura da obra e possa ser cada vez mais beneficiado pelos insights filosóficos e por uma discussão de fundo que está presente na obra, tá? Então, esse mini curso, ele vai acompanhando justamente alguns temas do livro, a fim de que o leitor possa interagir com o material de maneira cada vez mais proveitosa. Além do mini curso, tem também o guia de estudos, que o leitor também poderá utilizar como forma de enriquecer sua leitura. Nesta primeira aula, nós vamos ver uma introdução à filosofia da liturgia. Uma vez que o foco do Terence Cuneo é justamente falar filosofar sobre a atividade litúrgica dos cristãos, particularmente no caso dos cristãos ortodoxos do leste, que é a tradição do Terence Cuneo. E então, nosso objetivo aqui é introduzir as discussões que têm ocorrido na filosofia da liturgia. Embora não seja uma área com tanta discussão quanto outras na filosofia da religião, como por exemplo a epistemologia ou a metafísica da modalidade, embora não seja uma área com tantas discussões quanto essas outras, ainda assim tem algumas discussões que vão ser interessantes para poder contextualizar o livro. Nosso itinerário, portanto, é primeiro oferecer uma visão geral do livro, tá? Depois dizer o que é a filosofia da liturgia e, por fim, mostrar algumas discussões recentes em filosofia da liturgia. Pois bem, primeiro, então, a visão geral do livro. Fé Ritualizada, de Terence Cuneo, é uma coletânea de artigos que refletem sobre a filosofia da liturgia, especialmente do ponto de vista da Igreja Ortodoxa. Importante, quando neste mini curso eu falar a palavra ortodoxo, ortodoxa, entendam como uma designação à Igreja Ortodoxa. Não estou aqui falando simplesmente de ortodoxia cristã, no sentido de o núcleo central de crenças cristãs. Não estou falando disso. Quando eu vou falar ortodoxo, neste mini curso, entendam como uma referência à Igreja Ortodoxa, tá bom? Cada capítulo do livro, então, uma vez que é uma coletânea de artigos, cada capítulo é relativamente independente um dos outros. Como assim? Uma vez que é uma coletânea de artigos, então, ele vai abordar alguns temas diferentes em cada capítulo. Só que eu digo que é relativamente independente justamente porque algumas discussões vão pressupor outras. Então, embora tenha material aqui relativamente independente, eles vão se enriquecendo mutuamente a fim de dar ao leitor uma compreensão melhor acerca de certos temas. Então, de modo que o livro traz uma visão ampla de algumas questões na área. Por exemplo, pensar a questão da Eucaristia, do batismo, do canto congregacional. São questões que vão estar presentes no livro e que vai ser possível aplicar alguns recursos da filosofia, particularmente da filosofia analítica, a essas ações litúrgicas, ações que fazem parte de uma fé ritualizada. Porque nós cristãos, sem dúvida, independentemente de qual seja a nossa denominação, nós fazemos rituais, né? Todos nós temos, alguns em maior grau, como os ortodoxos, alguns em menor grau, como alguns cristãos evangelicais, mas ainda assim todos nós estamos imersos nessa rede de rituais. O objetivo do Cuneo é refletir justamente sobre essa rede de rituais que está presente entre nós cristãos, principalmente do ponto de vista ortodoxo, que é a tradição religiosa da qual o Terence Cuneo faz parte. Pois bem, mostrando para vocês o índice do livro, aqui eu coloquei nesse slide a capa da edição original do livro Fé Ritualizada.
Nós temos a primeira introdução, né, onde ele vai discorrer um pouco sobre o livro, discorrer um pouco sobre a própria área da filosofia da liturgia. Essa aula, ela conversa muito com a introdução, a aula que eu vou dar hoje, ela conversa muito com a introdução do livro, tá? E aí ele tem um capítulo sobre amor e liturgia, onde ele vai refletir sobre os dois mandamentos principais do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e a relação disso com a liturgia cristã, particularmente a liturgia ortodoxa. O segundo capítulo, protestando contra o mal, vai ter uma dimensão bastante ética também. O terceiro capítulo é um prato cheio para filósofos da religião, um problema filosófico que é a ocultação divina, né? O problema justamente de como parece a muitas pessoas que Deus está oculto, como se não... A ideia de muitos é que não há evidência suficiente de que Deus existe. Esse seria para muitos o problema da ocultação divina. Nós vamos ter uma aula nesse minicurso só sobre essa questão, né? Que essa questão é prato cheio para os filósofos. Capítulo 4, imersão litúrgica, ele vai tentar elaborar um modelo para entender como é a imersão litúrgica. O capítulo 5 fala de liturgia e vida moral, também focando na questão ética. Vocês vão perceber ao longo do livro que o livro tem uma forte dimensão ética atrelada à liturgia, tá bom? Capítulo 6, se essas paredes pudessem falar, ícones como veículos do discurso divino. Você que está acompanhando a série, a nossa coleção Filosofia e Fé Cristã, você pode perceber aqui, você vê discurso divino, você pensa em quem? Em Nicholas Wolterstorff, claro, né? O Terence Cuneo, ele foi orientando do Nicholas Wolterstorff, e ele carrega muita influência do Wolterstorff ao longo das páginas desse livro. Isso também será visto no nosso minicurso, tá? Só que aí você vê aqui uma diferença, que o Cuneo, ele faz uma adição. O Wolterstorff fala da escritura como um discurso divino, né, como veículo do discurso divino. Já o Cuneo, ele pensa nos ícones. Então, ele está pensando aí nos ícones tal como utilizados na Igreja Ortodoxa. Sétimo capítulo fala do canto litúrgico, né? Vai ter muita relação com o quinto também, o sétimo. Eles têm uma certa relação próxima. O oitavo, conhecimento ritual, vai tocar alguns tópicos epistemológicos, principalmente a ideia de que o conhecimento ritual ele não pode ser redutível ao conhecimento proposicional, né? O nono, transformando o self sobre o rito batismal. Aqui ele vai fazer uma reflexão sobre o que é a doutrina da regeneração batismal e como ela está relacionada à liturgia da igreja. No décimo, ritos de remissão. Aqui ele vai pensar a relação da ação divina e da ação da igreja em vários ritos de remissão do cristianismo, como por exemplo o próprio batismo, né? Como é que a ação divina e a ação da igreja se relacionam aí? E o capítulo 11, o último capítulo, entrando por meio da morte, vivendo com dúvida. Aqui ele vai trazer algumas questões sobre a relação entre fé e crença dentro da fé cristã, né? Inclusive trazer algumas questões relacionadas às dúvidas sobre a fé cristã, né? Basicamente, essa é a visão dela do livro. Agora, a nossa pergunta que importa, a pergunta que importa para essa aula. O que é a filosofia da liturgia? Tá? Basicamente, a filosofia da liturgia cristã, notem que eu estou definindo aqui já a partir do cristianismo. Tá? A filosofia da liturgia cristã é a área de estudos que investiga filosoficamente as questões relativas à liturgia. Isto é, a atividade ritualizada realizada no contexto cristão. Justamente por isso o título, Fé Ritualizada. Essa área, gente, como vocês podem perceber, pela bibliografia em geral, não é uma área tão debatida quanto outras, né? O autor até faz um comentário bem interessante na introdução. Ele diz que se alguém fosse ver o que é importante ou não para filósofos cristãos, ia concluir que é mais importante para o filósofo cristão saber se existem contrafactuais de liberdade do que saber sobre a liturgia cristã. Por quê? Porque os filósofos cristãos escreveram muito sobre contrafactuais de liberdade, mas muito pouco sobre liturgia.
o Kuhnel, ele quer voltar às questões da liturgia, tá? Trazer isso para a filosofia e pensar como é que a filosofia pode abordar a liturgia, sendo que a liturgia é uma atividade tão essencial no dia a dia do cristão. Ao irmos para a igreja, nos envolvemos com atividade litúrgica. Tá? Ao irmos para o culto cristão, estamos nos envolvendo com atividade litúrgica, em maior ou menor grau, dependendo de nossa tradição específica. O foco de Kuhnel no Fé Ritualizada é justamente refletir filosoficamente sobre a liturgia a partir das práticas da Igreja Ortodoxa. Notem que ele não está pensando tanto na questão teórica, na teologia teórica abordada. Não, ele está pensando principalmente na prática. Então, como a prática litúrgica da Igreja Ortodoxa implica um determinado tipo de reflexão filosófica. Essa é a pergunta do Terence Kuhnel, tá bom? Historicamente, nós podemos dizer que existem poucas reflexões filosóficas em filosofia da liturgia. Para Kuhnel, isso se dá porque o renascimento da filosofia da religião no contexto analítico tendeu a se concentrar mais em áreas como epistemologia e metafísica. Isso é uma tendência que vem da maneira como ocorreu esse renascimento da filosofia da religião. Durante ali a primeira metade do século XX, era muito imperativo na filosofia analítica o que a gente chama de positivismo lógico. O positivismo lógico, ele vai defender que as proposições metafísicas são proposições... Aliás, não são nem proposições. Ele vai dizer que as sentenças metafísicas nem têm o privilégio de serem proposições. Por quê? Porque são sentenças desprovidas de significado. Para o positivismo lógico, uma proposição... Oh, meu Deus, quero falar proposição. Para o positivismo lógico, uma sentença metafísica nem tem o privilégio de ser falsa. Pelo contrário, ela é desprovida de significado. E aí, quando a filosofia da religião, no contexto analítico, vai se desenvolvendo, ela vai logo confrontar o positivismo lógico. Para dizer, não, olha, sentenças metafísicas têm significado. Tem significado. E aí isso vai trazer justamente o debate para o campo da metafísica e da epistemologia. Como é que a gente sabe, por exemplo, que determinada crença é verdadeira, ou quais são as condições epistêmicas para que uma crença religiosa seja considerada como conhecimento, quais as condições para que uma crença religiosa seja considerada como justificada racionalmente. E esse debate acabou ganhando muito espaço na filosofia analítica. Além disso, tentar compreender a metafísica de certos problemas, por exemplo, como a gente pode compreender a eternidade divina e como isso se relaciona com a metafísica do tempo. Então, notem que o debate inicial na filosofia analítica da religião, ele foca muito em epistemologia e metafísica. Só que isso acaba deixando de lado também questões relacionadas à filosofia da liturgia. Digo isso até mesmo por mim. Eu, enquanto alguém que trabalha com a filosofia analítica da religião, meu foco muito maior é em epistemologia e metafísica. Né? Isso é verdade a respeito de quase todo mundo que trabalha com filosofia analítica da religião. Nós temos um foco muito grande em epistemologia e metafísica. Contudo, qual é a preocupação aqui que o Kuhnel tem? A preocupação do Kuhnel é que isso pode fornecer uma imagem distorcida da vida religiosa. Não é que epistemologia e metafísica não sejam importantes, não, são essenciais. Contudo, a vida religiosa não é apenas filosofia teórica. A vida religiosa também é a prática. Né? Especificamente, a vida religiosa também é a prática litúrgica. Porque a prática litúrgica é o que nós temos quando nós vamos domingo de manhã para a igreja. Eu estou pensando domingo de manhã por uma questão também de tradição, né? Então, a prática litúrgica é algo presente na vida do cristão. E a gente precisa também lembrar que isso tem um devido lugar na vida religiosa e, portanto, na maneira de fazer filosofia que vai lidar com a vida religiosa. Por isso é importante
que, além das discussões em metafísica e epistemologia, nós não podemos deixar de fazê-las. Além dessas discussões, nós tenhamos também discussões acerca da própria liturgia. E por que não relacionar a epistemologia e a metafísica com a liturgia? O capítulo sobre a ocultação divina, por exemplo, faz isso com primor. Temos uma questão litúrgica, mas também temos uma profunda questão metafísica ali sobre a questão da ocultação divina. Então essa relação ela se dá de maneira bastante importante. O Cunil diz: essa discussão na filosofia da religião não está apenas incompleta, mas também, em grande medida, desconectada daquilo que pode ser a própria essência dos modos de vida religiosos. Pode-se dizer, no entanto, que gostaríamos que as discussões na filosofia da religião ocorressem em múltiplos níveis. Gostaríamos de ter não apenas discussões de alto nível sobre temas abstratos em relação a Deus, ao status epistêmico da crença religiosa e a compatibilidade entre liberdade e presciência, mas também uma reflexão filosoficamente perspicaz sobre o modo de vida religioso que aprofunde nosso entendimento desse modo de vida. Então, nota, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. A gente não pode ter uma discussão incompleta da filosofia da religião. Então, a gente tem que ter as discussões de alto nível sobre temas abstratos, sobre a natureza divina, ou sobre o status epistêmico da crença em Deus, ou sobre a compatibilidade entre liberdade e presciência. Se Deus sabe o futuro, como é que a gente pensa a liberdade humana? Essas discussões, elas são importantíssimas e essenciais, mas elas também têm que estar conectadas, elas têm que estar relacionadas, elas têm que ser complementadas por uma reflexão filosoficamente perspicaz sobre o modo de vida religioso, o que envolve necessariamente a nossa prática litúrgica. Tá? Então, vamos ver algumas das discussões recentes em filosofia da liturgia, que é a parte final do nosso minicurso. Ou do nosso minicurso não, da nossa aula, da nossa primeira aula do minicurso. O Cunil, ele cita dois filósofos que têm discutido a filosofia da liturgia em tempos recentes. O primeiro é o Nicholas Wolterstorff e o segundo é o James K. Smith. O Wolterstorff, como eu mencionei para vocês no início dessa aula, ele é um filósofo analítico e ele foi orientador do Terence Kühner. Ou seja, é nítida em toda a obra a influência do Wolterstorff. É nítida a influência. O James K. Smith é citado ocasionalmente, não com frequência, tá? Mas o autor referencia como uma das discussões recentes em filosofia da liturgia. Mas a influência muito maior é do Wolterstorff. Além do fato de que o Smith está em outra tradição, que é a tradição continental da filosofia. Tá bom? Só para ficar claro para vocês, a tradição analítica vai se desenvolver mais nos países de língua inglesa, né? A filosofia anglo-americana vai ter uma preocupação relacionada à precisão, a esclarecer os conceitos, fazer uma análise detalhada de cada conceito, uma preocupação lógica muito forte. Já a tradição continental vai se desenvolver ali no continente europeu, vai ter muito destaque entre filósofos franceses, né, e tem uma influência aí grande no James Smith. Tanto o Terence Kühner quanto o Nicholas Wolterstorff, eles estão na tradição analítica. Pois bem, Nicholas Wolterstorff escreveu várias obras sobre liturgia, vários artigos no tema, e uma das principais, talvez a principal, é esse livro dele, The God We Worship. Nesse livro, Nicholas Wolterstorff, ele parte do pano de fundo da liturgia reformada. O Wolterstorff, ele é da Igreja Cristã Reformada, e ele foi um dos primeiros a trazer a discussão litúrgica para a filosofia analítica da religião. Tá? Embora ele parta aí da tradição reformada,
ele tenta fazer um diálogo até bastante ecumênico, dialogando com várias tradições cristãs para tentar pegar insights que possam ser úteis a essas várias tradições, tá bom? E para o Wolterstorff, basicamente, a teologia deve haver uma teologia litúrgica que ajuda a igreja a compreender Deus, semelhantemente à teologia bíblica e à teologia credal. Então, enquanto o teólogo bíblico vai analisar as escrituras, fazer exegese dos textos, para que a gente possa compreender um pouco mais desse Deus que se revela a nós na Escritura, e a teologia credal vai analisar os credos ecumênicos, as doutrinas, os credos específicos de cada confissão da igreja, as doutrinas de cada confissão, para que a gente possa também compreender como que a igreja, ao longo dos séculos, tem estudado Deus, tem compreendido Deus. A teologia litúrgica também deve nos ajudar a compreender Deus. Porque a gente também pode ter uma compreensão aperfeiçoada de Deus, uma compreensão cada vez maior de Deus, através de entender como que a igreja tem lidado com a liturgia, com suas práticas rituais ao longo dos séculos. Tá? E o Wolterstorff, ele vai tentar nesse livro aqui dizer justamente o que a gente pode entender sobre Deus a partir das práticas litúrgicas. A partir da liturgia. Por isso que é uma teologia litúrgica. O Kuhnel, ele foi orientando de Wolterstorff o que foi decisivo em sua escolha por trabalhar com filosofia da liturgia. Tá bom? Aí o Wolterstorff tem essa fala aqui. Eu não tenho em vista desenvolver uma teologia sistemática na qual apareça a sentença de apêndice. Este é o Deus que nós cristãos adoramos. Ao invés de referenciar a adoração apenas no final, eu começarei com a adoração. A adoração é o ponto de partida do trabalho do Nicholas Wolterstorff. E ao invés de fazer uma referência de passagem à adoração, eu irei elaborar uma compreensão explícita do Deus implícito na adoração cristã. Então irei articular essa compreensão, isto é, explicá-la, desenvolvê-la, elaborá-la e defendê-la. Meu projeto é teologia litúrgica. Ele está dizendo aqui que o ponto de partida dele para a teologia litúrgica é a própria adoração. Então é entender o que eu posso saber de Deus a partir das práticas litúrgicas da igreja ao longo dos séculos. E aí existe uma compreensão de Deus que está implícita na adoração cristã, uma compreensão de Deus que está implícita na liturgia cristã. Só que muitas vezes a gente não explicita essa concepção de Deus. E Wolterstorff, ele quer justamente explicitar filosoficamente essa compreensão de Deus. Esse é o projeto da teologia litúrgica. Notem que a gente está ali numa questão terminológica, teologia ou filosofia litúrgica? O que é aqui? E isso é uma discussão que acaba abrangendo todos... isso daqui é teologia ou é filosofia? É uma discussão, uma pergunta que acaba presente em toda a coleção Filosofia e Fé Cristã, né? Em todos os livros que já foram publicados aí pela Ultimato e pela BC2, que fazem parte dessa coleção, a gente vê que às vezes parece meio difícil distinguir o que é teologia do que é filosofia. Para o nosso propósito, o que a gente está entendendo, estudando aqui nesse mini curso, é filosofia e também é teologia. Como distinguir isso, às vezes, pode ficar meio confuso. É óbvio que existem coisas que são próprias da filosofia e que existem outras coisas que são próprias da teologia. Mas existe uma área de interseção que é difícil discernir. E a gente está bem no meio dessa interseção entre filosofia e teologia. Aqui a gente está lidando com teologia litúrgica e a gente está lidando com filosofia litúrgica. Ok? Em resumo, Wolterstorff crê que a liturgia cristã em geral revela coisas sobre Deus que muitas vezes ficam implícitas. É isso que a gente viu na fala passada. Ele quer explicitar o que já está implícito na prática da adoração cristã. O que a liturgia vai explicitar aqui? O que a gente pode ver sobre Deus? Em primeiro lugar, Deus como aquele que é digno de louvor. Né? O ponto central do culto
É justamente que nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Deus é digno de louvor. É a primeira coisa que qualquer liturgia cristã dá o destaque. Deus é digno de louvor. Seja por suas obras, por sua essência, por quem Ele é, Deus é digno de louvor. Isso muitas vezes veem os filósofos como pessoas frias e tal, mas ter essa concepção é algo que deve acender, inclusive, no filósofo, essa percepção. Eu estou filosofando sobre aquele ser que é digno de louvor. Isso deve acender algo no coração do filósofo também. Essa imagem do filósofo frio e tal, muitas vezes é uma imagem bastante problemática e que não faz jus a como o filósofo de fato é. Principalmente o filósofo cristão. O filósofo cristão ele deve ser tomado pelo sentimento de louvor e adoração diante desse Deus sobre o qual o filósofo cristão vai filosofar. O Wolterstorff diz também, e aqui é uma das afirmações mais polêmicas do Wolterstorff nessa obra, que Deus é aquele que é vulnerável a ser injustiçado. Nossa desobediência, por exemplo, é uma injustiça contra Deus. E a liturgia cristã, com as práticas da confissão de pecados, as práticas do arrependimento, eles mostram Deus como vulnerável a ser injustiçado. Notem uma coisa importante. Alguns podem tomar nesse segundo ponto uma implicação e tentar defender que esse segundo ponto levaria à negação da impassibilidade divina. Impassibilidade divina é a doutrina justamente que Deus não é passivo a uma emoção negativa e tal. Deus não é passivo a isso. E o Wolterstorff diz que esse segundo ponto ele não implica nisso. Embora o Wolterstorff em outras obras ele tenha uma tendência a se colocar de maneira tanto contrária à impassibilidade divina, o Wolterstorff seria o que a gente chamaria de um teísta neoclássico, O Wolterstorff ele diz que esse segundo ponto não necessariamente deve levar à negação da impassibilidade divina, tá bom? O terceiro ponto é justamente que Deus é visto como aquele que participa da ajuda mútua, do relacionamento mútuo entre os cristãos. Então, Deus participa disso. Nós cristãos, vamos ter um relacionamento mútuo, uma ajuda mútua, que é muito vista na liturgia, na comunhão cristã, e Deus é aquele que participa disso, tá bom? O quarto ponto nos mostra Deus como aquele que ouve. Quantas vezes nós oramos na liturgia e esperamos que Deus nos ouça? A oração, ela tem implícita a ideia de que Deus está ali, que Deus vai ouvir aquela oração. A gente ora com essa esperança. Deus vai ouvir a oração. 5 diz que Deus ouve favoravelmente. Eu tenho essa expectativa de que Deus vai responder de maneira favorável a mim. Mesmo que talvez eu não entenda exatamente como vai funcionar essa resposta. Mesmo que às vezes eu nem ache que é favorável. Mas o fato é, Deus está sendo favorável. Talvez não da maneira que eu bem queria. Mas Deus está sendo favorável. O sexto ponto, Deus como aquele que fala. Se a Escritura ela traz o discurso divino, então Deus está falando também na liturgia da igreja. Se o Terence Cuneo está correto e existem outros elementos na liturgia, como os ícones, por exemplo, então isso significa que Deus também fala através disso. Na liturgia cristã em geral, Deus fala. E nós também podemos ver Deus como aquele Deus trino que tem comunhão com seu povo na Eucaristia. Comunhão. A liturgia ela também é o sinal da comunhão entre o povo de Deus, mas com o próprio Deus. Isso é muito mais nítido na Eucaristia, quando nós compartilhamos desse momento que é um dos pontos principais da liturgia cristã. Nós vamos ter uma aula nesse minicurso só sobre Eucaristia e as reflexões filosóficas sobre a Eucaristia. O Wolterstorff diz: a comunhão litúrgica entre Deus e o povo de Deus atinge sua forma mais elevada na Eucaristia. Comendo o pão e bebendo o vinho, recebemos Cristo em nós,
para que Cristo habite e atue em nós. A forma de comunhão que tem lugar numa encenação da Eucaristia não tem um análogo próximo na forma como nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros. O análogo que nos foi legado pelo próprio Cristo é de ingerir o pão e vinho. O Deus que é de uma excelência insuperável não se inclina apenas para nos escutar, para nos ouvir, para nos falar. Deus se inclina para habitar e trabalhar em nós, na pessoa de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. E a Eucaristia vai demonstrar justamente isso. Temos aqui um exemplo de uma comunhão que supera todas as outras formas de comunhão. Porque na Eucaristia, a nossa comunhão é uma comunhão íntima com o próprio Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. Olha essa visão do Deus Trino que se relaciona conosco por meio de um ato simples, como participar desse comungar do pão e do vinho. Outro filósofo que ele cita, embora, novamente, diferentemente do Wolterstorff, o Kuhnel não vai detalhar, justamente porque está em outra tradição filosófica, que é a tradição continental, mas que também parte do pano de fundo da liturgia reformada, é o James K. Smith, que passa a trazer a discussão litúrgica para a filosofia continental. Diferentemente de Wolterstorff, o trabalho de Smith tem a liturgia com a liturgia, tem um foco muito maior na filosofia da educação, filosofia da cultura e filosofia política. Você nota que a trilogia Liturgias Culturais, que eu coloquei a imagem aí, tem a publicação em português, ela tem um foco em filosofia da educação. E vai pegar suas implicações para a filosofia da cultura e filosofia política. Como o cristão deve agir em termos da educação, do discipulado, da formação universitária, por exemplo, que é a preocupação do Smith, e como isso traz implicações para a cultura e para a política, para a teologia pública. Então, o foco do Smith é pegar essas implicações da liturgia, como a liturgia está presente nessas áreas de investigação. O Smith diz, aqui eu só colocar essa frase dele para finalizar, que, novamente, nós não vamos detalhar aqui o Smith, porque não o autor cita como uma das discussões recentes, mas ele não vai detalhar tanto o Smith como ele vai detalhar o Wolterstorff. O Smith diz, a proposição fundamental desse livro é o Desejando o Reino, o primeiro livro da trilogia Liturgias Culturais. A proposição fundamental deste livro é que as liturgias, sagradas ou seculares, modelam e constituem nossa identidade, dando forma aos nossos desejos mais fundamentais e à nossa disposição mais elementar para com o mundo. Em suma, as liturgias fazem de nós um certo tipo de pessoa, e o que nos define é aquilo que amamos. Toda liturgia constitui uma pedagogia que nos ensina, olha o foco em filosofia da educação, por meio de todas as formas pré-cognitivas a sermos um certo tipo de pessoa. Portanto, toda liturgia é ensino. E dentro de toda a liturgia há uma cosmovisão ou entendimento implícito do mundo. O Smith não está focando só na liturgia cristã. Ele está focando também, ele está falando das liturgias sagradas para a gente, mas também das liturgias seculares. A liturgia do capitalismo, a liturgia do consumismo, enfim, a liturgia militar, as liturgias que estão fora do ambiente da igreja também. E ele diz que elas modelam e constituem nossa identidade. Olha o foco dele na questão da formação da pessoa. Ele tem um foco em pedagogia, em filosofia da educação. Para ele, a liturgia nos forma pedagogicamente para algo, para ser um certo tipo de pessoa. E a liturgia vai moldar qual é a cosmovisão que eu tenho sobre o mundo, qual é o entendimento que eu tenho sobre o mundo. Então, ele tem um papel privilegiado para a liturgia na nossa maneira de compreender o mundo. Ok? Então, basicamente, nosso itinerário de hoje foi ter uma visão geral do livro Fé Ritualizada, do Terence Kuhnel. Vimos o que é a filosofia da liturgia e eu mostrei para vocês algumas discussões recentes em filosofia da liturgia, particularmente com detalhes no Nicholas Wolterstorff e pincelei um pouco do James Smith. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês estejam com a gente na próxima aula. E basicamente, essa videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões expressas aqui são dos seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation.
Muito obrigado, até a próxima, esteja conosco na segunda aula.